A CPI que investiga as invasões de terra concentra o trabalho na convocação agora de João Pedro e José Rainha Júnior, cabeças dos movimentos invasores no país. Os dois devem depor à CPI para explicar invasões e depredações de propriedades rurais que aumentaram bastante nesse ano. Para falar sobre os próximos passos da CPI, conversamos a partir de agora ao vivo com o deputado federal e presidente da comissão, deputado Tenente Coronel Luciano Zucco, direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bom dia, Tenente, seja bem-vindo ao Bom Dia, Produtor. Bom dia, Vinícius, agradeço a oportunidade e fico à disposição do amigo. Bom, vou começar te perguntando se já existe uma data definida para o depoimento aí do José Rainha Júnior e também do outro envolvido. Vinícius, na verdade, estamos dentro de uma investigação que trabalha com um alicerce que nós estamos construindo, seja por pedidos de informações, seja por convite, por convocações, por diligências. E, na verdade, nós estamos estruturando a base de investigação a fim de chamar os convidados ou convocados sempre com o objetivo específico de obter alguma resposta. Então, nós aprovamos a convocação do Stedley e do Rainha, bem como de outras pessoas que estão linkadas à CPI, linkadas às invasões de propriedade, mas não necessariamente essa convocação será imediata. Nós temos um prazo previsto de 4 meses, podendo ser prorrogáveis por mais 2, e nós pretendemos sim solicitar essa prorrogação, pois já estamos tendo resultado com a CPI. Não só de forma estranha, essas invasões praticamente terminaram depois do início dessa CPI, mas também estamos tendo um aspecto muito positivo, que é os projetos que estão linkados à segurança no campo, algumas dúvidas que tinham sobre movimentos de luta pela terra, que pautavam reforma agrária, mas que na verdade tem um viés ideológico, como as próprias imagens estão passando, também fazem com que este trabalho entregue um resultado efetivo para a sociedade. Então, nós temos próximos passos. Semana que vem vamos apresentar mais requerimentos de votação e, a partir do momento que tivermos uma base sólida de investigação para a chamada de alguns depoentes, de alguns convidados ou convocados, assim o faremos. Já tem outras convocações ainda que estão previstas ou que foram aprovadas, como, por exemplo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ex-diretor da ABIN. Eles também vão ser ouvidos aí durante todo esse processo? Nós temos alguns nomes, eu até peço desculpas por não falar, até porque entra numa linha estratégica de investigação, mas sim, tem alguns ministros que estão já, inclusive, convidados, como o ministro da Agricultura e ministro MDA, do Desenvolvimento Agrário, já estão nesta relação. Existe a possibilidade também do ministro da Casa Civil. O deputado, autor do requerimento, fez um ajuste no texto e reapresentou. Temos outros integrantes do governo, não só ministros, como secretários e outros escalões. Então, no decorrer aí do processo, nós devemos apresentar para que a gente possa realmente, como eu disse, alicerçar e trabalhar com duas vertentes. A primeira, querendo saber identificar omissões, conivências, financiadores destes movimentos de luta pela terra, e do outro lado também ajudar na questão de uma maior clareza sobre a reforma agrária, o papel do INCRA, como está a realidade desses assentamentos, como está a realidade dessas invasões que sim têm cometido crimes. Então nós temos a ideia não só de inibir, de coibir, terminar com invasões, como também de ajudar no processo da reforma agrária. Agora, Tenente, a CPI vem com essa proposta de investigação, né, para entender quem está por trás desses movimentos, também para impedir que novas invasões aconteçam. Mas e a situação daqueles produtores rurais que perderam as suas propriedades, né, que já foram invadidos? Há algum braço dentro da CPI, algum viés que também vai dar alguma espécie de luz no fim do túnel para que esses proprietários possam reaver a posse das suas propriedades? Nós também estamos tratando e trabalhando para trazer essa pauta
que é relacionada ao judiciário. Temos situações realmente preocupantes de invasões que estão na justiça ainda, com reintegração de posse, umas até já ganhas, mas não feitas de forma efetiva. Então, também vamos trazer nesse intuito uma luz para essa pauta relacionada ao judiciário. Bom, existem documentos também, né? Tem a possibilidade de quebra do sigilo em estudo, o governo federal pode ser aí obrigado a fornecer documentos de liberação de dinheiro público, se for o caso também? Com certeza, já temos alguns pedidos de informação, já temos também a previsão de algumas quebras de sigilo e como eu disse, a gente precisa trabalhar com muita responsabilidade para que não tenha a visão de só procurar problemas, mas também soluções. Então, nós estamos atentos a isso, estamos recebendo dezenas de denúncias relacionadas a essas invasões, estamos solicitando quebra de sigilo, estamos convidando pessoas para irem à CPI, convocando pessoas também para que possam contribuir para esta comissão e, como eu disse, a nossa pretensão é que esta comissão traga não só a clareza sobre essas invasões de propriedade rurais ou privadas, públicas, como também ajude neste processo da reforma agrária. Tenente, a nossa Constituição vai dizer que a tomada da posse ao arrepio do devido processo legal é crime, ou seja, a propriedade não pode ser invadida. Na contramão, muitas reintegrações de posse acabam não sendo cumpridas porque expõe em risco a vida, né? Às vezes as pessoas ameaçam entrar em conflito. O que a gente pode prever para esses próximos dias, até mesmo com o andamento da CPI, para garantir que novas invasões não aconteçam e que esses proprietários realmente consigam ter de volta suas propriedades e o que eles podem fazer no momento em que se sentem ameaçados a perder a posse do que é direito deles? Vinícius, uma das estratégias é apresentar projetos de lei apoiados pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem mais de 300 deputados, que sejam relacionados à segurança no campo. Vou citar 2 exemplos. O primeiro exemplo, tem um projeto que criminaliza como terrorismo aqueles integrantes de invasão. Isso aí acaba trazendo uma punição mais severa. Eu mesmo tenho um projeto que proíbe qualquer tipo de entrega de auxílio social para este invasor. Então, a exemplo do Bolsa Família. Se identificado o invasor de uma propriedade, ele não teria direito a um auxílio social, bem como não poderia ser nomeado em qualquer cargo público. Então, nós temos que criar mecanismos, e esta CPI também está trabalhando para isso, para que essas pessoas que hoje estão encorajadas a cometer crimes deixem de fazê-lo. Então nós temos uma legislação a ser entregue com a CPI, bem como a identificação de omissos, coniventes, financiadores, para que a gente possa realmente identificar e poder esclarecer para a sociedade brasileira quem são essas pessoas que têm a narrativa de uma reforma agrária, mas que, na verdade, tem sim um movimento ideológico, muitas vezes, e que não estão na direção de uma correta distribuição de terra, mas sim de um movimento praticamente político. O foco da CPI é relacionado nesse primeiro momento ao MST, mas eu gostaria de saber se existe também alguma possibilidade de que haja também um foco para o movimento das invasões causadas por indígenas, né? Existem famílias, por exemplo, em Santa Catarina que estão sendo obrigadas a deixar as propriedades porque há um julgamento favorável de reintegração de posse a indígenas relacionado à comunidade Xocleng, né? Além disso, nós temos Mato Grosso do Sul, por exemplo, com mais de 150 produtores invadidos. Essa CPI também pode avançar para casos assim envolvendo dos indígenas? Vinícius, quando a gente fala movimento sem terra, por mais que exista um movimento que use esse nome fantasia, porque nem CNPJ tem, nem estatuto tem, são... Bom, nós tivemos um problema com a conexão do Tenente Coronel Zuco, mas daqui a pouco ele volta ainda hoje no Bom Dia Produtor. Voltou? Tá ok? Vamos colocar ele no ar de novo, então. Desculpa, é que eu recebi uma ligação aqui e acabou saindo da internet. São movimentos
né? O movimento sem terra, ele não necessariamente é este movimento que se apresenta, né? Ele não tem CNPJ, ele não tem estatuto. Então, todos os movimentos que estão invadindo propriedades, sejam privadas ou públicas, podem estar no escopo da CPI. Tenente, preciso caminhar para o final da nossa entrevista. Queria que o senhor trouxesse para a gente um balanço, né, do que nós já temos de avanço até aqui e quais os próximos passos que devem ser dados envolvendo essa CPI. Nós temos, como eu disse, fechados um mês de CPI, tivemos alguns problemas, porque algumas sessões não ocorreram em função de votações virtuais que ficam muito mais difíceis de ocorrer. A votação presencial, a presença dos deputados sempre é melhor, evita o chamado kit obstrução, que sempre é apresentado e acaba dificultando. Mas mesmo assim, como eu disse, nós temos uma clara aproximação do governo federal da pauta do agronegócio. Nós já tivemos a visita dos ministros da MDA e da Agricultura na frente parlamentar da agropecuária, já tivemos o próprio pronunciamento do presidente da República dizendo que é contra essas invasões. Então, o governo federal já está sinalizando o resultado desta CPI. Paralelo a isso, nós já identificamos que existem, sim, movimentos ideológicos marxistas da extrema esquerda vinculadas a alguns movimentos. Nós também estamos avançando com legislações dentro da Câmara de segurança no campo. Então essa CPI está sendo muito efetiva, está trazendo resultado e eu não tenho dúvida que até o final do prazo previsto e das prorrogações nós poderemos ainda ajudar muito esse setor da economia, da agricultura e pecuária, que é tão importante no cenário nacional.